Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula. Nessa aula aqui, a gente vai falar sobre o que é copywriter. Então, se você ainda não entende muito bem, não sabe o que faz um copywriter ou para que serve a função do copywriter, calma aí, fica tranquilo que nessa aula a gente vai esclarecer todas as dúvidas, perfeito? Mas, antes da gente começar, vamos dar uma olhadinha aqui na nossa agenda de hoje. Então, primeiro eu vou começar trazendo para vocês aqui um conceito, o que é o copywriter, vou explicar para vocês. Depois eu vou trazer alguns atores renomados, vou passar brevemente ali sobre as principais técnicas de copywriter, vou trazer uma breve introdução sobre como que o copywriter teve esse movimento muito forte no cenário atual da parte de marketing digital. E por último, eu vou trazer ali alguns erros que vocês devem evitar, perfeito? Então, bora começar aqui, primeiro com o conceito do que é copywriter. Primeiro eu vou trazer, de uma forma mais simples, mais básica, o que eu, Henrique, tenho como definição do que é copywriter. E aí depois eu venho para a parte mais teórica, que é o que está aqui no conteúdo para vocês, perfeito? Copywriter nada mais é do que você escrever textos que vendem, tá? O que são textos que vendem? São textos ali que quando um leitor ele está lendo aquele texto, seja numa mensagem de WhatsApp, seja num e-mail marketing, ou seja um texto em formato de imagem, algo visual, também a gente utiliza copywriter não só no texto da escrita, mas também na imagem visual que está ali naquela arte, ou naquele vídeo que é um vídeo mais narrativo, onde tem só sequências de imagem, não tem uma pessoa falando igual eu estou fazendo isso aqui. Tudo isso aqui é uma forma de copywriter. Então, o copywriter, de uma forma mais resumida, é a gente escrever textos que vendem. E o que são esses textos que vendem? São textos que vão persuadir a pessoa ali através de alguns gatilhos mentais ou através de algumas estratégias de escritas que vão fazer a pessoa tomar a ação ali que você deseja. Perfeito? Então, de uma forma bem simples, copywriter é isso. É a gente persuadir as pessoas a tomar a decisão que a gente quer através de textos. Seja esses textos ou essas escritas através de e-mail marketing, WhatsApp, ou através de um vídeo, igual eu estou falando aqui, conversando com vocês, ou até mesmo através de uma imagem não verbal, que é aquela imagem visual ali, onde não tem uma fala, mas quando a gente bate o olho, a gente entende o que aquela imagem está querendo dizer. Perfeito? Vamos dar uma olhadinha aqui, só que agora na parte mais teórica, tá? Vamos trazer um pouquinho de conceito. Copywriter, que está aqui, ó, é uma arte que descreve textos persuasivos que levam o leitor a tomar uma ação desejada. Foi muito bem, né? É um pouquinho do que eu trouxe ali para vocês. Esses textos são usados em anúncios, e-mails, sites, landing pages e outros materiais de marketing. Foi o que eu trouxe, né? A gente pode utilizar o WhatsApp, e-mail marketing, Telegram, vídeos, banners e diversos outros cenários, perfeito? O objetivo do copywriter é vender um produto ou um serviço, aumentar a conscientização da marca ou gerar leads. Então a gente pode utilizar ali a arte da copy em vários cenários, tanto para vender, quanto numa etapa de captação de lead, quanto para você fortalecer a sua marca ali, contando a história da sua empresa. Todos esses vídeos institucionais têm uma copy por trás. Alguém pensou ali por trás. Como eu conecto com as pessoas que vão ver esse vídeo? Como eu gero emoção nas pessoas desse vídeo? Então, não necessariamente eu preciso vender um produto, mas eu preciso vender a minha idealização. Eu preciso vender o meu propósito. Eu preciso vender para essas pessoas o que a minha empresa acredita, o que a minha marca acredita. E tudo isso a gente consegue trabalhar através do copywriter, perfeito? Então, bora lá, seguindo aqui a nossa aula. Vamos dar uma olhadinha aqui, então, o que faz um bom copywriter, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui. Eu vou primeiro trazer a parte prática, depois a gente dá uma olhadinha aqui na parte teórica, perfeito? O que faz um bom copywriter, tá? O bom copywriter é aquele cara que ele vai trabalhar 100% no foco de escritas. E aí tem várias ações, tá? Hoje, quando a gente fala da função de copywriter, você pode ter um copywriter ali que ele é especializado em escrever artigos para blogs, por exemplo. Hoje, um dos principais mecanismos de busca é o Google. E quando a gente trabalha no Google, existem basicamente duas formas de a gente aparecer em primeiro lugar quando alguém pesquisar um termo ou uma palavra-chave. A primeira
é através do tráfego orgânico, que aí é onde entra o papel de um bom copywriter, tá? Para você aparecer no mecanismo de busca sem pagar nada, você precisa entender de técnicas de SEO, técnicas de escrita ali, onde através de alguns gatilhos, alguns hacks ali dentro da plataforma, quando você vai escrever um blog, através a forma da narrativa que você está escrevendo, quantidade de vezes que você vai repetir um determinado termo, a forma como você vai colocar as imagens, como você vai colocar links, tudo isso é o trabalho que o copywriter faz para construir uma escrita narrativa onde que o Google vai entender que o conteúdo que está ali é relevante. E ele vai entregar em primeiro o seu blog quando alguém pesquisar sobre aquele assunto. A segunda maneira, que é o que a gente também conhece, que é através do tráfego pago, onde a gente paga para aparecer. Então, um bom copywriter, ele vai fazer textos ali que vão chamar a atenção das pessoas. Eu posso dizer para vocês que a principal função de um copywriter é escrever textos que vendam, textos que chamam a atenção. E aí, nessas áreas de atuação, você pode atuar ali escrevendo, gerando conteúdo para blogs, você pode escrever ali para lançamentos, você pode escrever ali, ser um copywriter com foco em escrita para sites e páginas, você pode ser um copywriter ali voltado para escrita de livros, e-books. Então, tem pessoas que ganham dinheiro trabalhando com copywriter ali, escrevendo e-books ou livro para outras pessoas. Então, às vezes, a pessoa ela é muito gênia, ela é muito criativa, ela tem uma ideia genial, mas ela não sabe como reproduzir isso em texto, por exemplo. E aí ela contrata um bom copywriter, ela passa ali a ideia ou o modelo de negócio que ela quer, ou o projeto, e o copywriter vai fazer todo esse trabalho de venda. Palestras também. Tem copywriters ali que trabalham somente escrevendo ali, fazendo roteirização do que os palestrantes vão falar. Isso trazendo aqui mais para o cenário de marketing digital. Se a gente foge disso aqui, copywriter também, os redatores são muito utilizados, por exemplo, em peça de teatros, para escrever stand-ups. Então, saindo do marketing digital, existe uma série de nichos que você pode trabalhar sendo um bom copywriter. Mas de uma forma resumida, um bom copywriter é aquele cara que consegue escrever textos que vão prender a atenção da pessoa, vão fazer a pessoa se conectar. Até fugir um pouquinho aqui do tema, trazendo opções de trabalho, alguns exemplos práticos, acabei saindo, mas de uma forma mais resumida, um bom copywriter é aquela pessoa que sabe escrever textos que vendem, textos que prendem ali a atenção da pessoa, que fazem o leitor se conectar. Você já passou por aquele momento onde você estava lendo um texto, ou vendo um anúncio que você ficou preso ali, quando você viu, você já estava há um tempão lendo aquele texto, lendo aquele artigo, lendo aquele livro, ou até mesmo um anúncio, e você sempre está acostumado a pegar e pular um anúncio ali. Então, você está lá no YouTube e do nada aparece um vídeo, e aí quando você vê, você está assim, você assistiu o anúncio inteiro, o vídeo tinha 5 minutos, você assistiu 5 minutos. Por quê? Teve uma estratégia de copywriter por trás que prendeu a sua atenção. Perfeito? Vamos dar uma olhadinha aqui agora na parte teórica. Vamos lá. Copywriter. Um bom copywriter, aqui ó, é um escritor talentoso que consegue conectar com o público com seus textos. É uma outra percepção, né? É o que eu falei para vocês, só que com outras palavras. O bom copywriter é aquele cara que consegue prender a atenção da pessoa. Ele consegue criar conexões. Perfeito? Ele tem um entendimento profundo dos desejos, necessidades e dores da audiência, tá? Quando a gente vai escrever um texto persuasivo ali, seja para qualquer tipo de canal, basicamente tem 3 fatores que a gente tem de se conectar emocionalmente com as pessoas. O primeiro é a questão do desejo. Todos nós temos desejos ali. O que são desejos? São situações ou coisas ali que a gente não precisa ter para nos satisfazer, mas quando a gente vê, bate aquela sensação, caramba, eu poderia ter isso. Por exemplo, vou trazer um exemplo prático. Vamos pegar aqui, por exemplo, um sorvete. O sorvete, eu preciso de consumir sorvete diariamente para eu sobreviver? Não preciso, né? Se eu não comer o sorvete, se eu não comer o sorvete ali, não vai mudar nada na minha alimentação, não vai mudar nada ali no meu bem-estar, na minha saúde, não vou ficar mais produtivo ou nem nada. É algo saboroso ali, que num dia de calor é muito bom, é refrescante, é delicioso. Então, eu não preciso, eu não sou obrigado. Se eu comer ou não, não vai mudar nada na minha vida. Mas vamos supor que você está ali no Instagram e aí você está vendo lá, está com o Instagram aqui no seu celular aqui, e
aí você tá conversando aqui, papapá, papapá, do nada aparece aquela foto daquele sorvete delicioso, aquele sorvete bonitão, aquele sorvete lindo, com granulado, com cobertura. Do nada, o Batio te desce uma notificaçãozinha aqui, ó. Cupom de desconto de 20% no seu próximo sorvete. É um desejo, você acabou de ver no Instagram, por algum motivo você tinha um aplicativo do Batio instalado no seu celular, que tem os sorvetes deliciosos, bateu a notificação e falou, caramba, deu uma vontade de tomar um sorvete agora, vou pedir um Batio. Então, esse é um exemplo de copy voltada para a parte de desejo, tá? Necessidades. O que são necessidades? Necessidades são os itens ou serviços obrigatórios que a gente depende. Se a gente não consumir aquele produto, aquele serviço de necessidade básica, pode ter um impacto negativo no nosso dia a dia. Exemplo, tá? Vamos supor que água. Água é uma necessidade. Todos nós precisamos beber água diariamente. Se a gente não tomar água ali, a gente vai ficar com sede, vai ficar desidratado, pode ter algum tipo de dor, uma dor de barriga, pode passar mal, você vai desidratar, você pode ir para o médico. Então, água é uma necessidade. Imagine que você está caminhando numa praia, já aconteceu muito isso comigo, de eu ir viajar para um local, mais aquelas praias mais desertas, que não tem tanto comércio, não tem bar, não tem restaurante, e eu caminhei ali fazendo trilha, fazendo caminhada durante um bom tempo, e aí não tem nada na praia, não tem um restaurante, não tem um quiosque, só tem um cara ali vendendo água e ele cobra ali na água, não era esse preço, tá? Vou chutar um preço aqui aleatório. Ele vai e cobra R$ 20 numa garrafinha de água. Você tá na praia, com puta calor, fazendo 300 mil graus, morrendo de sede, já andou 2 horas andando, não tem um quiosque, não tem um restaurante de nada, e você já está passando mal, você já está sentindo dor de cabeça, você precisa tomar uma água. O que você vai fazer? Você vai pagar os R$ 20, mesmo que uma garrafinha pequena, porque é uma necessidade. Se você não consumir água ali, você vai passar mal. Então, necessidades são aqueles itens obrigatórios que a gente precisa consumir por dia a dia, perfeito? Senão a gente pode ter algum impacto. Dores da audiência. O que são as dores? As dores da audiência são aqueles pontos que a gente pega num ferimento ali, algo que a pessoa está passando que é desagradável. Por exemplo, um exemplo de dor. Vamos supor que eu quero aprender mais. Vamos supor que eu quero ser copywriter, por exemplo, perfeito? O copywriter, ele precisa ter um bom conhecimento sobre técnicas de persuasão, perfeito? Vamos supor que eu quero me inscrevi no processo seletivo para ser copywriter, fui reprovado, me inscrevi no segundo processo seletivo, também fui reprovado, e aí os feedbacks foi que eu não tinha muito domínio sobre técnicas de persuasão. O meu maior desejo ali era ser copywriter? Não necessariamente, tá? Não está muito atrelado nesse desejo momentâneo ali. Quando a gente fala de copies para desejo, são aqueles desejos momentâneos que do nada a pessoa não tinha interesse nenhum e no momento a gente conseguiu chamar a atenção dela para consumir. Copywriter, nesse sentido que eu estou trazendo, não necessariamente foi um desejo. Vi ali, quero ser copywriter. Eu já queria, tentei algumas vezes e não consegui. É um produto de necessidade? Não, se eu não trabalhar com copywriter, eu consigo trabalhar com qualquer outra coisa. Eu posso talvez trabalhar numa loja, num shopping, com atendimento, talvez com Uber, em qualquer outro nicho. Então, se eu não trabalhar como copywriter, não vou morrer. Existe 1 milhão, 10 milhões de emprego por aí no mundo. Mas é uma dor minha não ter essa parte da técnica de persuasão, porque isso está me atrapalhando, isso está me incomodando. Eu reprovei 2 vezes num processo seletivo para copywriter porque eu não manjava de persuasão. Então, esse é um exemplo de dor da audiência, perfeito? Vamos lá. Um bom copyright, quando a gente fala mais geral, né, os copyrights, eles são capazes de criar textos que ressoam com o público e os levam a tomar uma ação desejada. Foi o que eu já falei também, né? O grande papel ali do copywriter é criar textos persuasivos que vão fazer a pessoa tomar uma ação. E um bom copywriter também precisa ser experiente em escritas criativas e marketing. Então, o copywriter ele também precisa ter algumas noções básicas ali de marketing digital, entender de persona, entender de público-alvo, entender de modelos de lançamento,
ter bases ali, ele não precisa ser um gestor de tráfego, mas se ele entende um pouquinho a dinâmica, ele consegue escrever textos que vão ser mais, como é que fala? Ele vai conseguir escrever textos melhores que vão conseguir otimizar mais as campanhas, vão conseguir conectar mais com o público. Perfeito? Então, vamos dando continuidade aqui na nossa aula. Vamos passando aqui. Princípios de copywriter. Então, vou trazer aqui para vocês alguns princípios que todos os copywriters precisam saber aí. Vamos lá. Inclui clareza, simplicidade, autenticidade, emoção e prova social, tá? Então, são alguns princípios ali que a gente precisa incluir numa escrita. Os textos, eles precisam ser bem claros e textos direto. Às vezes a gente quer colocar um monte de frufru ali e o leitor, ele, pô, essa leitura é muito técnica, não estou entendendo nada, ou o texto é muito grande. O brasileiro, por si, já não tem muito hábito de leitura. A nossa média de leitura de livros é muito baixa comparada a muitos países. Então, quanto mais simples for o texto, mais claro tende a ser mais eficiente a nossa copy, tá? Então, clareza, simplicidade, autenticidade, tá? Cuidado com esses Ctrl+C e Ctrl+V. Principalmente você que quer se especializar na área de marketing digital, a gente acompanha o lançamento de todo mundo. Eu acompanho os lançamentos de todos os meus concorrentes, eu acompanho os lançamentos dos principais players do marketing digital. E a gente sabe quando a pessoa está copiando alguma coisinha de alguém ou quando ela criou do zero. Porque a gente está todo o tempo, a gente troca figurinha com gestores de tráfego, com pessoas que escrevem copy para outras empresas, com pessoas que fazem lançamento. Então a gente sabe, pô, esse texto aqui é de fulano, esse texto aqui é parecido com o de fulano. Então tente ser o mais autêntico possível. Não tem problema você utilizar uma copy de outra pessoa para você se basear, para você tirar insights, mas mude algumas coisas, dá o seu tom, deixe com sua cara, tá? Textos de copy, eles precisam trazer emoção, se conectar com as pessoas e, dependendo ali do tipo de contexto ou do momento que você está inserindo a copy, é muito importante você também utilizar provas sociais, perfeito? Clareza, as mensagens devem ser claras e fáceis de entender. Já um pouquinho aqui do princípio que eu trouxe, lembra lá, né? O brasileiro não tem esse hábito de ler, então tente deixar o texto mais simples possível, de uma forma como tem um texto agora que eu não vou lembrar de quem que é o autor, e ele fala que uma boa copy é aquela que uma criança de 4 anos consegue entender. Se você pegar qualquer contexto e fazer uma criança de 4 anos entender, está perfeito a sua copy. E se eu não me engano, ele fala que você precisa ter uma copy ali, uma frase, ele pede isso. Explique algo em uma frase ali, de no máximo 2 linhas, para uma criança de 4 anos. Se essa criança entender, está perfeito. Se nenhuma criança de 4 anos não conseguir entender, significa que você precisa rever. Eu não vou lembrar de quem que é o autor aqui, mas ele traz um pouquinho dessa percepção. Simplicidade, né? Que estaria no que a gente trouxe. Os textos devem ser simples e evitar jargões ou termos muito técnicos, salvo exceção, tá? Dependendo do público que você for escrever uma copy, você precisa ser mais técnico. Se você for informal, vai parecer um pouco estranho. Exemplo, advogados. Advogados já faz parte do cotidiano deles uma linguagem mais técnica. Então, se você utilizar uma linguagem informal, algum tipo de gírias, eles podem até ter a percepção, caramba, você é muito ruim de gramática, esse texto está errado. Então, cuidado ali com o seu público também. Se o seu público, o cotidiano dele, não tem uma linguagem tão técnica, então você pode ser um pouquinho mais informal. Então, tem essa apoderação também. A autenticidade que eu citei, né? Os textos devem ser genuínos e refletir a personalidade da marca. Emoção, né? A gente já passou aqui também. Os textos devem ser emocionais e provocar sentimentos. E sempre colocar ali, ó, prova social. Usar evidências como depoimento ou avaliações. Perfeito? Vamos dando continuidade aqui. Alguns autores renomados aí na arte de copywriter que eu vou trazer para vocês. Robert Kuller, autor do The Robert Kuller Book, um dos livros mais influentes sobre copywriters. Super recomendo que vocês acompanhem ele. David Ogilvy, considerado o pai da publicidade, fundou a sua própria agência aí. É um outro cara que é fera e referência em copywriter. Deixa eu destacar aqui o nome dele para vocês. Eugen Schwartz, autor do Breakthrough Advantage, que é o livro que foca como você criar anúncios ali que
criam conexões com a sua audiência. E um quarto cara aqui, que para mim é uma das maiores referências de copywriter, Joe Sugar, um dos maiores copywriters de todos os tempos, perfeito? Então aqui, ó, quatro autores, anota o nome desses caras aqui para você pesquisar um pouquinho mais a fundo sobre eles, perfeito? Dando continuidade aqui, algumas técnicas de copywriter que vocês podem utilizar no dia a dia. Vamos dar uma olhadinha aqui, uma por uma. Primeiro, são as headlines, tá? Vou trazer o meu exemplo, eu vou trazer uma linguagem mais simples, depois eu vou aqui por parte teórica. Vamos lá. Headline, o que são as headlines? As headlines são aqueles títulos chamativos que a gente tem num criativo, que a gente pode ter no e-mail, ou geralmente a gente trabalha bastante isso numa landing page, numa página de venda. A headline tem que ser aquele título mais chamativo. Sempre utilizem ou busque títulos um pouco mais curtos, nada muito longo ali, 4 ou 5 palavras ali, dependendo do contexto, tá? Sua headline, se você está fazendo um evento de captação de lead, a sua headline precisa conversar com o seu produto. E na página de venda também, tá? A headline, independente do que você está ofertando ou de qual estratégia, precisa ter uma conexão com o produto, para não acontecer de você acabar utilizando uma headline muito apelativa, muito chamativa, e aí sua headline fala uma coisa e você vende um produto que não tem nada a ver. Perfeito? E cuidado com as headlines, tá? Não crie aquelas promessas falsas. Coloque sempre ali coisas que é factível da pessoa atingir e é mensurável. Às vezes a gente quer chamar muita atenção e a gente coloca aquelas headlines muito chamativas, muito apelativas. E a pessoa vai bater o olho e aí quando ela for consumir o seu conteúdo, ela vai ver que você enganou ela somente para ela se cadastrar no seu evento ou somente para ela comprar o seu produto. Que o que você prometeu ali na headline é impossível ou quase ninguém ali, raramente alguém vai conseguir ter aquele tipo de resultado. Perfeito? Benefícios. O texto deve sempre se conectar com benefícios que o produto ou serviço vai trazer para a pessoa. Então, sempre tente trazer quais são as vantagens da pessoa ali durante uma escrita, delas consumirem seu produto, delas consumirem o seu serviço, quais os impactos que o seu produto ou o seu serviço vai ter na vida dessa pessoa, tá? Utilize sempre CTAs. O que são CTAs? São aquelas chamadas que a gente coloca durante o texto para persuadir a pessoa a clicar ali no texto para ir para o link, ou clicar ali em algum botão no texto para poder ir para sua página de vendas, para sua página de captura. Por exemplo, clique aqui e saiba mais. Por exemplo, inscreva-se agora. Por exemplo, clique aqui e fale com uma pessoa do nosso time. Escassez, tá? Utilizar estratégia de escassez numa escrita de um texto também é uma estratégia muito importante, é uma técnica de copywriter que você pode utilizar. Geralmente, a gente acaba utilizando ali na parte de vendas para falar que restam poucas vagas, a turma já está quase lotada, restam 90% das vagas já foram esgotadas. Então, quando a gente gera esse senso de escassez, a gente traz até um senso de mais exclusivo esse produto, pô, ele é limitado, então eu vou correr para não ficar de fora, perfeito? Histórias também, sempre contar histórias ali, ou encaixar algumas histórias, seja uma história real ali, que aconteceu de verdade, ou seja uma analogia, onde você traz uma história um pouco fictícia para servir de exemplo para algo real. Então é muito importante, é uma técnica muito utilizada também, a gente trazer histórias ali dentro dos nossos textos. E credibilidade, tá? Não tem nada mais valioso do que a gente trazer provas sociais, mostrar resultado, que o nosso produto é bom ou que o nosso serviço também é muito bom. Então sempre tenta trazer estes elementos aqui, independente do tipo de copy que você for escrever. Se você conseguir linkar escassez, história, credibilidade, ter essas chamadas para ação, mostrar os benefícios do seu produto, do seu serviço, ter uma headline bem chamativa ali, que realmente tem uma conexão com o seu produto, você já vai conseguir escrever bons textos aí, perfeito? Vamos dando continuidade aqui, então. Copywriter no marketing digital, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui. Copywriter hoje é uma das áreas de atuações aí dentro do marketing digital mais promissoras aí. Hoje, praticamente, a gente tem... Eu já trouxe um pouco para vocês ali, falando de algumas áreas. Então, a gente tem copywriter focado em escritas para roteirização de vídeo no YouTube. A gente tem copywriters que são 100% focados em criar roteiros para
palestrantes em momentos de pitch de venda em evento. A gente tem copywriter que é focado em escrever textos para anúncio. A gente tem copywriters ali que são especialistas somente em lançamento, somente em tráfego pago. Então, hoje, a função de copywriter ela está interligada em todas as principais áreas do marketing digital. Seja lançamento, tráfego pago, social media, seja para produtor de conteúdo. Então, é uma área aí que ela está interligada. Todas as áreas dentro do marketing digital dependem ali de uma pessoa que é muito boa em escrita, que é muito boa em copy. Vamos dar uma olhadinha aqui agora na parte um pouquinho mais conceitual, que eu trouxe alguns pontos aqui para reforçar com vocês sobre copy dentro da parte de marketing. Copywriter, então, é uma parte crítica no marketing digital, usada em anúncios, e-mails, landing pages e posts, né? Isso aqui meio que eu já acabei antecipando essa informação para vocês. Copy também é usado na parte de geração de lead, aumentando a conscientização da marca e vendendo o produto. Isso aqui também eu já trouxe para vocês, mas eu estou reforçando de novo para vocês verem o quão é importante. Tem pessoas que ainda perguntam, Henrique, como que você vê a área de copywriter? Hoje a gente tem tecnologia, a gente tem chat GPT, como que você vê essa função? É uma função que sempre vai existir, tá? Por conta que é uma função que, como eu estou reforçando aqui para vocês, ela é importante em várias etapas do marketing digital, geração de lead, conscientização de marca, parte de anúncios, e-mail, landing page. O que vai acontecer com essa tecnologia é que a gente vai conseguir otimizar e melhorar as nossas escritas. E por mais que a gente tenha diversas inteligências artificiais que podem dar suporte, não vai substituir um copywriter, tá? Precisa ter, por mais que um robô vai escrever a copy, precisa ter alguém por trás ali dando os comandos corretos. E nem sempre, no momento que a gente está, os robôs, as IAs, elas não têm acesso a todas as informações. E ela nunca vai conhecer tão bom o produto como quem está ali no front. Então, se você souber usar essas ferramentas, a tecnologia ao seu favor, você não vai ter um emprego, você não vai ser substituído pelo uma IA. Pelo contrário, você vai conseguir potencializar os seus resultados na copy. Por isso que eu estou reforçando esses pontos para vocês. A técnica de copywriter, ela sempre deve ser adaptada para diferentes canais, tá? Nunca utilize o mesmo texto para e-mail marketing, vídeo ou anúncio. Cada canal ali, a gente tem de ter uma linguagem diferente. Dependendo do seu público ou do seu modelo de negócio, o que você traz dentro do Instagram não é a mesma coisa que você conecta dentro do YouTube. Então é sempre interessante você adaptar esse tipo de comunicação. Por exemplo, se você tem no Instagram, por exemplo, vou pegar o exemplo de Instagram e LinkedIn. Instagram é mais informação, é mais informal. As pessoas querem saber do seu lifestyle, o que você come, o que você faz, como que você viaja, o que você faz da vida. Então você pode brincar, você pode ser mais informal, você pode utilizar palavras abreviadas. Dependendo até, se você fala um pouquinho errado, isso cria identificação ali com o seu público, porque ele se cai, eu também falo errado, eu também utilizo esse jargão diferente. Então você pode ter uma linguagem bem informal. Quando a gente vai para o LinkedIn, não importa seu sotaque ou seu jeito, ali é uma plataforma de relacionamento entre empresários, entre profissionais, então você precisa ser mais formal. Se eu escrever talvez um texto ali com gírias ou com palavras abreviadas, não vai pegar tão bem para a audiência que eu tenho ali. Então, sempre ali utilize comunicações específicas para cada canal de comunicação. Então, tente entender qual que é a comunicação que o meu público utiliza nesse canal, qual que é a comunicação que o meu público utiliza nesse outro canal, perfeito? E um bom copywriter precisa compreender diferentes canais de marketing digital e como cada um deles pode ser usado para alcançar diferentes objetivos. Que é um pouquinho disso que eu trouxe, né? Da gente entender ali qual que é o melhor canal, qual a linguagem que eu utilizo no YouTube, qual a linguagem que eu utilizo no TikTok e assim em todos os canais de comunicação que você for atuar, perfeito? Exemplos de copyrights bem-sucedido. Então, vou trazer aqui algumas empresas e alguns exemplos que utilizam copy muito bem. A gente tem aqui uma copy da Nike, né, que se tornou a marca mais reconhecida do mundo. A Nike ela é muito boa na questão de brand, nessa questão de se posicionar ali. Ela geralmente utiliza frases bem curtas ali e como que é o da Nike do It? Deixa eu ver. Agora fugiu, deixa eu ver. Vamos puxar aqui, para mostrar para vocês.
Just do it. Então, é uma frase que ficou muito famosa ali da Nike, que é faça. É uma copy bem simples que ela utilizou nos anúncios institucionais dela, que é a frase Just do it. Então, sempre você via ali um comercial bem simples, algum atleta correndo, praticando algum tipo de esporte, e aí fica a tela preta e do nada vem a escrita Just do it, que significa faça. Então, é algo bem simples ali, mas acabou mexendo ali com a marca. A gente também tem uma campanha da Apple usando o copywriter para se conectar emocionalmente com os clientes. Então, foi a campanha do Think Different. A Apple, ela utiliza muito bem o copywriter para trazer esse senso de exclusividade, esse senso de pertencimento da marca, esse senso que se você utiliza a Apple ali, você é uma pessoa premium, você é uma pessoa refinada. E hoje, você ter um Apple é muito sinal de status, né? Quando você vê alguém com iPhone ou com MacBook, ali você fala, caramba, essa pessoa aí, ela provavelmente tem uma condição financeira ali, ela é bem de vida, você já traz uma questão de um bom status. Então está muito relacionado à forma como a Apple se posicionou utilizando a parte de copywriter. Um outro exemplo, Goat Milk, da Califórnia, a Milk Prosperity foi um grande exemplo pelas emoções dos clientes. Então, era como se fosse um tipo de cafeteria ali, onde os clientes iam ali e eles eram atendidos ali, eles pegavam ali um copo ali de café ali, ou refrigerante, e aí vinha algo personalizado, tinha algumas mensagens motivacionais e acabava se conectando. Bem parecido com o que o Starbucks fez durante um tempo no Brasil também, onde você comprava ali o seu café no Starbucks e vinha o seu nome. Só que um pouco diferente aqui, ela fazia isso não só com cafés, mas com outros produtos, com tipos de leite, caixinhas de leite, vinha algumas mensagens ali personalizadas, mensagens motivacionais, e isso tinha... A ideia deles era utilizar a copy através das embalagens para fazer com que o café da manhã das pessoas ali seja um café mais feliz, perfeito? Aqui, né, a campanha da Nike, né, eu coloquei ali em cima e utilizei aqui também, Just Do It, que é a campanha, né, que a Nike fez, está aqui o exemplo, onde ela utilizou o senso de urgência nas iniciativas dos clientes, perfeito? Então, alguns exemplos práticos aqui de empresas que são referências nesse assunto. E quais são os erros agora para você evitar? Vamos passar aqui erro por erro. Vou até botar de vermelhinho. Primeiro erro é não focar nos benefícios para o cliente, tá? Se você está escrevendo uma copy e você não coloca ali os benefícios, então quando a gente fala do cliente, tem uma coisa no marketing digital que a gente fala que são as objeções. O que são as objeções? São o porquê eu devo comprar o seu produto, se o seu produto serve para mim, e se por que eu devo comprar o seu produto, se o produto serve para mim e se eu vou conseguir ter tempo de usar o seu produto. Geralmente ali são essas três objeções. Então, quando a gente foca em mostrar os benefícios ali, a gente vai quebrando essas objeções e o cliente vai vendo ali, ah não, realmente esse produto ou esse serviço serve para mim. Ó, outro erro que é muito comum e vocês devem evitar: usar jargões ou termos técnicos desnecessários. A gente já falei sobre isso, mas estou reforçando aqui porque é um erro muito comum. Usar gírias, jargões ali com o público que não se identifica muito com esse tipo de comunicação ou termos muito técnicos ali. Então sempre toma cuidado. Quem que é o público que você está conversando? Quais são as palavras que eles costumam usar? Então, tomem cuidadinho. Não criar senso de urgência. Então, é o que eu vejo muito. Às vezes, a gente está fazendo um lançamento, vai escrever uma copy de vendas, e aí toda a parte de carrinho aberto, você só avisou ali a pessoa que seu produto está aberto, você citou os benefícios, falou que dá tempo para comprar, falou do desconto, mas não teve nenhum senso de urgência. Não colocou que o grupo ali é um grupo limitado, você não colocou que são poucas vagas, você não colocou talvez que é um produto que tem pouco ali no estoque. Então, quando você utiliza esse senso de urgência, você traz o nível ali de consciência para a pessoa que é: eu preciso comprar, ou eu vou perder, ou eu vou ficar de fora. Perfeito? Não adaptar as técnicas de diferentes canais de marketing, então é um outro erro muito comum. A pessoa escreve um único texto e sai disparando em todos os canais. A gente já falou sobre isso também. Não usar prova social ou estatísticas para dar credibilidade ao seu produto ou seu serviço. Então, às vezes a pessoa dispara um e-mail marketing, dispara a mensagem falando que
o nosso produto é o mais vendido. Tá, mas você falando não me prova nada. Você tem dados que o seu produto é mais vendido? Tem alguma pesquisa que mostra que seu produto é mais vendido? Você tem algum dado que mostra isso? Ou, por exemplo, a nossa empresa tem um melhor atendimento, o melhor serviço do mercado. Como que você tem algum indicador de NPS? Qual que é a sua nota no Reclame Aqui? Você usa isso nas campanhas? Você coloca o print lá no seu e-mail ou na sua mensagem do WhatsApp? Então é muito importante também você usar provas sociais e estatísticas, ser excessivamente vago ou genérico. Então, quando você vai escrever um texto de uma copy, você precisa ser bem detalhista, você precisa especificar ali alguns pontos, você precisa trazer detalhes, deixar a sua copy mais viva. Às vezes a gente cria um texto, ele é muito vago, ele não detalha nada, e a pessoa não vai criar conexão, a pessoa não vai ver os pontos positivos ali, e vai ser algo bem superficial. Então isso pode fazer com que a pessoa somente bata o olho e tenha a sensação de não, isso aí não deve ser muito importante não. E aí ela não vai dar continuidade. E não incluir CTA clara e convincente. É um outro erro muito comum. Às vezes você só coloca ali um botão, inscreva-se. E aí você não coloca algumas palavras de ação, por exemplo, inscreva-se agora. Ou, por exemplo, clique aqui para falar com o nosso time de atendimento agora. Ou saiba mais, tem uma resposta em 5 minutos. Então, você utilizar ali CTAs mais claras ali, que vão mostrar para a pessoa o que ela vai fazer e que tem esse tato de persuasão para fazer com que a pessoa tome a iniciativa de clicar ali. Perfeito? E para a gente encerrar essa aula aqui, a gente vai para o nosso Gravaí. O Gravaí é aquele momento da aula onde eu pego alguns pontos que eu considero importantes ou trago alguns insights para complementar aí tudo que a gente viu durante a aula. Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso Gravaí de hoje. Copywriter é uma habilidade crítica para qualquer pessoa envolvida em marketing e publicidade. Então, independente da área que você atua, se você trabalha com tráfego, você precisa entender de copy. Se você trabalha com lançamento, você precisa entender de copy. Se você é social media, você precisa entender de copy. Se você é editor de imagem e vídeo, você precisa entender de copy. E se você é copywriter, você também precisa entender de copy. E não necessariamente se você trabalha no marketing digital. Outras áreas ali, se você tem entendimento de copy, você consegue melhorar a sua própria comunicação, você até a sua própria negociação. Vamos supor que você é uma pessoa de vendas. Se você entende de copywriter, se você entende de gatilhos mentais, de persuasão, você vai conseguir fechar mais negócios. Perfeito? Um bom copywriter precisa entender o público-alvo, técnicas de copy e como adaptá-las para diferentes canais de comunicação. A gente falou muito disso aqui, eu estou reforçando porque é algo que eu vejo que as pessoas pecam bastante, perfeito? E exemplos de campanhas bem-sucedidas, bem como erros comuns, podem ajudar os copywriters a criar textos persuasivos que geram resultados, tá? Então, sempre utilizem esses erros como aprendizados, tá? Pratiquem muitos testes. A gente fala que no marketing digital, tudo é teste. Se você for escrever um texto, escreve ele em um formato, escreve ele num segundo modelo. Se você vai colocar um botão de CTA, teste uma copy, teste uma segunda copy, e aí aprenda ali, errando, qual que deu mais certo, qual que deu menos certo, o que a gente errou, a gente desconsidera, o que deu certo, a gente replica, perfeito? E para finalizar a nossa aula aqui, eu vou trazendo para vocês algumas referências bibliográficas aí de livros aqui que vocês podem utilizar para estar complementando aí o estudo de vocês. O primeiro é do Paulo Macedo, o método centenário de escrita mais rápida e eficaz do mundo. Um outro livro aqui do Victor Palladini, Palavras que Vendem Milhões. E o terceiro, A Bíblia de Copywriter, de Eduardo Soares. A gente encerra essa aula por aqui. Vejo vocês na nossa próxima aula.